10h14. Hoje é a super quarta, o dia em que os bancos centrais do Brasil, dos Estados Unidos, tomam decisões sobre o futuro da taxa de juros. Todo mundo de olho nisso, porque quanto mais baixo o juro, mais a economia tende a aquecer. O que a gente vê por aqui é uma estabilidade ou a expectativa de manter a taxa em 10,50% e dessa forma tranquilizar o mercado, né? Porque havia expectativa dessa taxa ir sendo reduzida aos poucos, o que não aconteceu, já deixa todo mundo com receio de investimento, do que vai acontecer no futuro. E o indicador do IBGE, do CAGED, já demonstra um sinal negativo, pelo menos aqui na nossa região e em Campinas, com saldo negativo no mês de junho em relação ao número de contratações. Ficou com saldo negativo de 174. Foram 19 mil admissões, 20 mil desligamentos no período aqui em Campinas, mas chamou muito a atenção o setor de serviços, que perdeu 531 postos. E para falar um pouco mais desses indicadores, não só de Campinas, mas considerando também a região metropolitana de Campinas, está em contato com a gente a Eliane Navarro, do Observatório de Economia da PUC. Seja bem-vinda, Eliane. Liguei aqui o microfone. Bom dia a todos, né? Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, ouvintes da CBN. É sempre um prazer poder conversar aqui com vocês, com os ouvintes, para falar um pouco dessa dinâmica de mercado de trabalho. Muito obrigado, bom dia. Diante desses dados, né, do mês de junho e fechando os 6 primeiros meses, né, do ano, qual é a análise que você aponta, né, diante também desse cenário econômico nacional e os reflexos que são percebidos por aqui, Eliane? Olha, como eu tenho sistematicamente pontuado, né, o mercado de trabalho ele é um reflexo das expectativas. E agora mesmo eu acho que você já trouxe o ponto importante aí da nossa discussão, né? Que é o seguinte: quando a gente está olhando para esses dados, nós estamos olhando para os dados de junho. Né? Entendendo exatamente o contexto desse ajuste no mercado de trabalho nesse mês de junho, que era quando estava exatamente acontecendo uma disputa muito grande, um debate macroeconômico muito grande sobre os rumos sobre a taxa de juros. Então, nós teríamos aí, de um lado, uma fala muito potente dos técnicos do Banco Central, dizendo que a economia estaria muito aquecida e nós estaríamos de novo dentro de uma perspectiva inflacionária. E do outro lado, o governo falando: não aumenta a taxa de juros porque isso pode prejudicar a atividade econômica, porque isso se torna um desafio, e a economia está crescendo. A economia está dando sinais positivos de recuperação ao longo do ano inteiro, ela se comportou bastante bem, sem trazer ainda nenhuma tensão inflacionária. Né? Então, o debate estava acontecendo, foi público, de um lado, o presidente, o executivo indo para o lado, do outro lado, o presidente do Banco Central indo para o outro, e isso traz uma situação de insegurança. Essa insegurança se reflete exatamente ainda nas contratações. Quando a gente destrincha um pouco o indicador, principalmente aqui em Campinas, fica evidente que o setor de serviços foi o que menos contratou, e ele tem uma potência muito grande para a geração de emprego. E quando eu olho para esse setor de serviços, eu chamo atenção para os serviços que são complementares à atividade econômica. São serviços que funcionam, eu diria, quase que como uma sanfona. A indústria, as atividades precisam de mais mão de obra, contratam de forma terceirizada algum desses serviços. No momento de cautela, você não pega esses trabalhadores, você diminui esses trabalhadores. Então, esse movimento reflete claramente ainda essa posição de cautela. Quem está contratando, tanto é que na indústria como um todo, a gente não viu uma queda tão grande. A gente vê nesses serviços que são mais complementares aí, né? Então, quem está contratando nesse momento pensa: taxa de juros subindo, talvez seja melhor
esperar para ver o que vai acontecer, né. Uhum. Em outras conversas, Eliane, você pontuava a importância também do setor da indústria, né, nas contratações, porque de alguma forma impacta também nos serviços, em outras Exatamente. atividades, né. É. O inverso não pode acontecer, pensando que Não, os exatamente, serviços. né. Por exemplo, quando a gente olha para esse saldo negativo de Campinas, o setor que contrata é o comércio. Se a gente for perceber aí, olhando para a dinâmica de Campinas, se você tem um comércio contratando, evidentemente, no que o comércio ele está lá na ponta da atividade produtiva, ele é a última etapa, por assim dizer. Ele vai precisar de consumidores numa ponta, evidentemente, para poder comprar os serviços, os produtos, e do outro lado, uma produção que tem que se estruturar para poder ser vendida. Então, esse setor, ele funcionando, ele é um sinal positivo aí de uma expectativa favorável na economia. Uhum. Mas, por outro lado, o dado positivo é que a indústria não apresentou, salvo algumas regiões dentro da RMC, né, nós tivemos aí a indústria ainda contratando. Então, eu acho que esse cenário, né, ele reflete exatamente esse momento de cautela, né, esse dado negativo. Quando a gente olha para os dados, queria até complementar, para a região metropolitana como um todo, a Uhum. gente percebe que o serviço de educação também apresentou uma queda importante, que também é uma sazonalidade do serviço de educação. O que isso significa? Em junho se fecham muitas vagas e em agosto existe um processo de contratação também no setor de educação, que também faz essa contraposição, né? Então, Uhum. é um momento de retrovisor. Qual que eu acho que pode ser uma expectativa ou um olhar positivo, né? Eu lembro que ano passado, falando um pouco desculpa, semestre passado e de novo, mês passado, falando sobre as expectativas, eu falei: Uhum. "Gente, nós vamos ter um cenário ainda difícil, porque nós vamos ainda ver o efeito de uma possível, quebra de oferta agrícola por causa das cheias lá no sul, né, e essa discussão de novo da inflação batendo forte". Quando eu olhei, ao longo desse mês de julho, observando o que estava acontecendo, para minha surpresa, essas expectativas foram se dissolvendo. Aí eu ainda pensei, nossa, o emprego não vai vir tão ruim. Só que nós estamos olhando no retrovisor. De fato, Uhum. junho foi um mês ruim, mas eu imagino que agora em julho, ou seja, os próximos dados que saírem de emprego, talvez não venham tão negativos. O próprio Banco Central, hoje, né, já está apontando aí para uma tendência de estabilidade da taxa de juros. Uhum. Então, esse cenário reflete aquele momento, mas como um todo no ano, nós ainda estamos tendo um movimento favorável no mercado de trabalho. Depois de olhar um pouquinho, né, do que foi, claro que a gente quer também olhar para frente, né. Estamos entrando Isso, aí num período também de outras atividades que chamam a atenção, por exemplo, datas comemorativas em relação Dia dos Pais, em relação ao Dia das Crianças, Black Friday, fim de ano, né, com as contratações, por exemplo, temporárias, né, Eliane. isso. Isso é um fator importante também? Sim, com certeza. Nós vamos ter essas datas comemorativas, mas existe também um movimento importante aí que nós estamos num calendário eleitoral. Calendário eleitoral puxa muito a construção civil também, né? São obras, pequenas obras de recapear, nós temos aí, e também dentro do governo federal, uma série de programas que estão incentivando ainda a construção civil. Então, olhando essas duas questões, né, tentando fazer um gancho com o que você questionou agora, quando você tem esse segmento da construção civil também sendo incentivado, né, ele tem algum efeito multiplicador sobre a economia. O que isso significa? O mercado de trabalho, ainda que não seja esse mercado de trabalho formal que nós estamos tratando aqui, quando se trata dos dados do Ministério do Trabalho e do CAGED, nós temos uma taxa de desemprego muito alta e isso vai favorecendo uma melhoria, uma recomposição da renda familiar.
porque mais gente empregada, né, você tem uma melhoria da renda familiar. E esse orçamento, ele pode cada vez sendo colocado ou sendo direcionado mais para essas compras de datas festivas. Então, os impulsos que nós temos, que nós estamos tendo sobre a economia, eles são favoráveis, né? Tanto é que a própria projeção aí de crescimento do PIB está acontecendo e a imprensa também está noticiando, né? Então, os analistas econômicos estão percebendo que a força que nós estamos tendo aí, muitas vezes vindo dessas políticas fiscais, né, que é de estímulo, programas e tudo mais, tende a ter um efeito positivo sobre o consumo, sobre o PIB, que vai rebater lá na base da discussão, que é a indústria. Entendeu? Uhum. E em relação à remuneração, né? Houve também um Melhoras, recua ou melhoras. não? Com certeza, essa recuperação do emprego, ela está vindo acompanhada de algo que é bastante significativo, que também é uma recuperação da renda. Então, durante esse período de ainda que existam mecanismos aí de rotatividade, tentativas aí de substituir determinados trabalhadores, principalmente os que trabalham na franja do mercado de trabalho, menos qualificados, que podem ser facilmente substituídos, uma certa escassez no mercado de trabalho dificulta uma estratégia de uma redução tão forte aí, de redução da remuneração via rotatividade. Então, o que a gente vem percebendo? Que o poder de compra tem sido mantido nos salários bases de contratação. Evidentemente, no salário médio, você pode ter uma queda, porque muitas vezes você demite pessoas ou dispensa pessoas da estrutura ocupacional com um maior padrão salarial e substitui por um trabalhador que tem um salário de base, mas a base está mais alta. Então, em termos distributivos, você está conseguindo aí manter o poder de compra, o que também é positivo, e, por outro lado, surgem, é o que dá margem a esses argumentos de que um consumo exacerbado poderia causar uma inflação, quando, na verdade, muitos elementos inflacionários não têm a ver com o consumo, tem a ver muito mais com estruturas, choques de oferta, seja o problema no Rio Grande do Sul, seja a subida do dólar, sejam questões que muitas vezes não têm a ver com um excesso de demanda, mas sim algum desajuste ocorrendo na economia. Uhum. E até de olho no mercado internacional, né? Nos Estados Unidos, Exatamente. questão dos juros por lá também, o quanto isso impacta na valorização do dólar. Exatamente. E aí, Sandra, esse é o ponto fundamental, né? É você perceber o andamento da economia americana e perceber quanto, eventualmente, eles estão com alguns problemas fiscais aí que implicam numa política monetária mais apertada, e quando o dólar está mais escasso na economia como um todo, você vai favorecendo aí que outros países, para obter dólar, também paguem uma taxa mais alta para esse dólar entrar no Brasil também. Então, é uma discussão de economia bastante complexa e cuja solução, muitas vezes, a solução mais fácil é conter a demanda, quando, na verdade, conter a demanda é agravar uma crise no Brasil ou trazer uma crise no Brasil que ela poderia ser contornada de uma outra maneira. Porque nós temos espaço para crescer sem que isso se transforme necessariamente numa tensão inflacionária. Eliane Navarro Rozandiski, do Observatório de Economia da PUC, quero agradecer imensamente mais uma vez por trazer a análise desse cenário aqui para a nossa região. E a minha expectativa é que quando saírem os dados de agosto, mostrem que em julho talvez essas expectativas já estejam sido dissipadas um pouco e a gente continue recuperando aí essa geração de emprego que é tão fundamental para uma virtuosidade no nosso crescimento econômico. Acompanhamos. Obrigada, Eliane, e até a próxima. Um abraço a todos, obrigado. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Superflex.